No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor, esparramando-as pelo chão. Somente um homem parou para ajudar a pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. Gentilmente ajudou-a a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Ao verificar que várias de suas frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva. Minha mãe vai ficar muito triste. Não se preocupe, minha querida, disse-lhe o homem. Eu pago as maçãs que se estragaram. Pagou e despediu-se dela. Mas ela o chamou e perguntou: Moço, é você que é Jesus? Não, minha querida, mas eu sou um dos amigos dele. Em João 13,35 diz a palavra de Deus: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Dois amigos encontraram um urso na estrada. O primeiro subiu numa árvore e se escondeu. O outro usava muleta e, não podendo fugir, resolveu se jogar no chão e se fingir de morto. O animal chegou perto, cheirou as orelhas dele e foi embora. Dizem que o urso não mexe com quem está morto. O que estava na árvore desceu e perguntou ao companheiro o que o urso tinha cochichado em seu ouvido. Ele me disse para não viajar mais com quem abandona os amigos na hora do perigo. Salmo 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ao ver os filhotinhos na vitrine, um menino que ia passando ficou quase louco para comprar um cachorrinho. Ele não tinha muita noção do valor do dinheiro. Por isso, achou que as poucas moedas que tinha no bolso seriam suficientes. Não eram, mas ele entrou na loja assim mesmo. O dono atendeu com cortesia, porém sabia que não teria condições de atender ao desejo do garoto. Nisso, uma cadela veio dos fundos da loja, seguida de 5 bolinhas de pelo, um mais lindo que o outro, com exceção do último, que era mais lerdo que os demais. O que há com ele? Parece estar mancando? Perguntou o menino. Ele nasceu com um problema na junta do quadril. É esse que eu quero. O veterinário disse que esse cachorrinho vai andar mancando assim para sempre. Sempre andará mais devagar que os outros. Tem certeza de que quer um bichinho assim? Sim, eu tenho certeza. Então disse o homem: esse eu vou te dar, pois ele não tem valor comercial. Mas para mim tem muito valor, será meu melhor amigo, disse o menino. E não te incomoda ele ser manco? O garoto então levanta a perna da calça e mostra os aparelhos que usa para andar. Eu também manco. Dá uma piscadinha para o homem e conclui: acho que nós vamos nos dar muito bem. 1 João 4,19 diz a palavra de Deus: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Confiança. Existia um lenhador que acordava às 6 da manhã, trabalhava o dia inteiro cortando lenha e só parava tarde da noite. Esse lenhador tinha um filho, lindo, de poucos meses, e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias, o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando de seu filho. Todas as noites, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com sua chegada. Os vizinhos do lenhador alertavam que a raposa era um bicho, um animal selvagem, portanto, não era confiável. Quando ela sentisse fome, comeria a criança. O lenhador, sempre retrucando com os vizinhos, falava que isso era uma grande bobagem. A raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam: lenhador, abra os olhos. Quando sentir fome, a raposa comerá seu filho. Um dia, o lenhador, muito exausto do trabalho e muito cansado desses comentários, ao chegar em sua casa, viu a raposa sorrindo como sempre e sua boca totalmente ensanguentada.
O lenhador suou frio e, sem pensar duas vezes, acertou o machado na cabeça da raposa. Ao entrar no quarto, desesperado, encontrou seu filho no berço dormindo tranquilamente e, ao lado do berço, uma cobra morta. O lenhador, com uma tristeza imensa, enterrou o machado e a raposa juntos. Se você confia em alguém, não importa o que os outros pensem a respeito. Siga sempre o seu caminho e não se deixe influenciar. Mas, principalmente, nunca tome decisões precipitadas. O remédio. João era dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior. Era um homem inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material. Um certo dia, ele estava fechando a farmácia quando chegou uma criança aos prantos, dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o remédio logo, iria morrer. Muito nervoso e após insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o remédio. Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o remédio mesmo no escuro e entregando à criança, que agradeceu e saiu dali às pressas. Minutos depois, percebeu que havia entregue o remédio errado para a criança e que, se sua mãe o tomasse, teria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e dizer que, se realmente existisse um Deus, que não o deixasse passar por assassino. De repente, sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao virar, deparou-se com a criança a dizer: Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que caí e quebrei o vidro do remédio. Dá para o Senhor me dar outro? Deus sempre está nos ajudando. Nós é que não percebemos isso. O julgamento. Conta uma antiga lenda que, na Idade Média, um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era pessoa influente do reino, e por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem acusado foi levado a julgamento, já temendo o resultado: a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo, e que teria poucas chances de sair vivo dessa história. O juiz, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado que provasse sua inocência. Disse o juiz: Sou de uma profunda religiosidade, e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do Senhor. Vou escrever num pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. Você sorteará um dos papéis, e aquele que sair será o veredicto. O Senhor decidirá seu destino, determinou o juiz. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos escreveu a palavra culpado, de maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance do acusado se livrar da forca. Não havia alternativas para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a vibração, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou-o na boca e engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber qual será seu veredicto? É muito fácil, respondeu o homem. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o contrário. E imediatamente o homem foi liberado. Moral da história: por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar até o último momento. Saiba que para qualquer problema há sempre uma saída. Não desista. Não entregue os pontos. Não se deixe derrotar. Persista.
Vá em frente, apesar de tudo e de todos, e creia que pode conseguir. Use sua força divina para superar suas limitações. Essa história é contada como verídica. Fala de um jovem soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado numa guerra muito sangrenta. Ele ligou para seus pais e disse-lhes: "Mãe, pai, eu estou voltando para casa. Mas eu quero lhes pedir um favor. Eu tenho um amigo que eu gostaria de trazer comigo." "Claro, filho, nós adoraríamos conhecê-lo. Mas há algo que vocês precisam saber. Ele foi terrivelmente ferido na guerra. Pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. Ele não tem nenhum lugar para ir, e por isso eu quero que ele venha morar conosco." "Poxa, filho, não é fácil cuidar de uma pessoa com tantas dificuldades assim. Mas traga-o com você. Nós vamos ajudá-lo a encontrar um lugar para ele." "Não, mamãe, não, papai, eu quero que ele venha morar conosco." "Filho, nós não podemos assumir um compromisso tão grande assim. Ele não seria feliz morando conosco. E nós perderíamos um pouco da nossa liberdade. Vamos achar um lugar em que cuidem bem dele. Fique tranquilo." "Está certo, papai. O senhor tem razão." Alguns dias depois, no entanto, eles receberam outro telefonema, agora da polícia. O filho deles havia cometido suicídio num hotelzinho de beira de estrada, numa cidade vizinha, bem perto deles. Quando eles foram fazer o reconhecimento do corpo, descobriram que o amigo do qual o rapaz falara era ele mesmo, que havia sido gravemente ferido na guerra e escondera o fato de seus pais, com medo de não ser aceito por eles. Se você ama alguém, não demonstre apenas com palavras, mas principalmente com gestos. Salvo por um copo de leite. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Decidiu então que, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta. Em vez de comida, pediu um copo com água. A mulher percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deve nada", respondeu ela. E continuou: "Minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas." "Pois eu te agradeço de todo o coração, a você e a sua mãe." O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas também com sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras que estava passando. Mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente, a enviaram à cidade grande para se tratar. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar sua vida, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela enfermidade. Ao receber alta, ela teve medo de ver a conta do hospital, porque imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar por aquele tratamento, tão caro e demorado. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com estas palavras: "Totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite." Assinado Dr. Howard Kelly. Só aí então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico. Na vida, nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode fazer a diferença em sua vida amanhã. Cuidado com as cobras.
Era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume, que nada mais fazia do que simplesmente brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugiu um dia, 2 dias, mais outro e nada. No 4º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: "Posso fazer-lhe 3 perguntas?" "Pode. Não costumo abrir esse procedimento para ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, pode perguntar." "Pertenço à sua cadeia alimentar?" "Não." "Te fiz alguma coisa?" "Não." "Então por que você quer me comer?" E a cobra respondeu: "Porque eu não suporto ver você brilhar." Moral da história: pense nisso. Selecione as pessoas em quem confiar ao longo da sua vida. Não se esqueça do principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: "Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal." A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: "Você só tem 8 minutos." Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero para sempre. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos uns 80 anos aproximadamente para viver neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido e que a morte chega de inesperado. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Portanto, jamais esqueçamos do principal. Essa história aconteceu numa certa guerra. Meu amigo ainda não regressou do campo de batalha, senhor. Solicito permissão para ir buscá-lo, pediu um soldado ao seu superior. Permissão negada, soldado, respondeu o oficial. Não quero que você arrisque sua vida por um homem que provavelmente já está morto. O soldado, desconsiderando a proibição, saiu e 1 hora mais tarde voltou transportando o cadáver de seu amigo. O oficial ficou furioso. Eu te disse que ele já estava morto. Agora, por causa da sua indisciplina, eu perdi 2 homens, pois você ficará preso e enfrentará a corte marcial. Valeu a pena, soldado, só para resgatar um cadáver? E o soldado respondeu: Senhor, quando encontrei o meu amigo, ele ainda estava vivo, e olhando para mim, pôde me dizer: eu sabia que você viria. Em Provérbios 17:17 diz a palavra de Deus: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Tigela de madeira. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de 4 anos de idade.
As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo de leite, era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritavam-se com a bagunça. "Precisamos tomar uma providência com respeito a papai", disse o filho. "Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão", disse, concordando com ele a esposa. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa no cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram reprimendas ásperas, quando ele deixava um talher ou comida cair ao chão. O menino de 4 anos de idade assistia a tudo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo, filho?" O menino respondeu docemente: "Ah, papai, estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa da família. Dali para frente, e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, leite era derramado ou a toalha da mesa sujava. Não importa o tipo de relacionamento que tenha com seus pais, você sentirá falta deles quando partirem. O arrependimento é um dos piores sentimentos do ser humano. Então, quando a vida lhe der uma segunda chance de corrigir seus erros, faça-o sem pensar 2 vezes. Na vida deve-se aprender não só a receber, mas também a dar amor, compreensão, paciência e todas aquelas coisas boas que nos fazem um ser humano melhor. Se você focalizar a atenção na família, nos amigos, nas necessidades dos outros, no trabalho e procurar fazer o melhor, a felicidade vai encontrá-lo sempre. E lembre-se sempre, trate os outros como gostaria de ser tratado. Todas as manhãs, um senhor idoso pegava aquele ônibus lotado e descia em frente a uma clínica. Certo dia, uma moça que sempre o observava perguntou-lhe: "O senhor trabalha nessa clínica?" "Não", respondeu ele. "Minha esposa está internada aí. Ela tem o mal de Alzheimer." "Puxa, lamento muito. E como ela está?" "Não está muito bem. Está com a memória bastante prejudicada. Já nem me reconhece mais." "Mesmo assim, o senhor enfrenta esse ônibus lotado todos os dias somente para vir visitá-la?" "Sim." "Mas se ela já não reconhece mais, nem se lembra das coisas, por que o senhor vem todos os dias?" "Ah, ela já não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela." Na Bíblia, em 1 Coríntios 13:7 diz: "O amor nunca desanima, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência." Há 3 coisas na vida que jamais retornarão: o tempo, as palavras, as oportunidades. Há 3 coisas na vida que podem destruir uma pessoa: a ira, o orgulho, não perdoar.
Há 3 coisas na vida que você nunca deve perder: a paz, a esperança e a honestidade. Há 3 coisas na vida de maior valor: o amor, a bondade, a família e os amigos. Há 3 coisas na vida que não são seguras: o êxito, a fortuna, os sonhos. Há 3 coisas na vida que formam uma pessoa: a sinceridade, o compromisso, o trabalho árduo. Há 3 pessoas divinas que são verdadeiramente constantes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Ele te guie e proteja no seu caminho. O amor de Deus sempre estará contigo. Suas promessas são verdadeiras. Quando entregas a Deus as tuas preocupações, Ele estará te olhando e te levará adiante. Confia no Senhor. A fábula das 3 árvores. Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: "Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada." A segunda olhou para o riacho e suspirou: "Eu quero ser um grande navio, para transportar reis e rainhas." A terceira árvore olhou o vale e disse: "Eu quero ficar aqui, no alto da montanha, e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus." Muitos anos se passaram, e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas muito ansiosas em serem transformadas naquilo com que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir e nem entender sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em altas vigas e colocada de lado em um depósito. E todas as 3 se perguntavam desiludidas e tristes: para que isso? Mas numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem se levantou e disse: "Paz." E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas, logo no domingo, o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos, mas as suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Temos os nossos sonhos e nossos planos, que por vezes não coincidem com os planos que Deus tem para nós. E, quase sempre, somos surpreendidos com a sua generosidade e misericórdia. É importante compreendermos que tudo vem de Deus, acreditarmos, termos fé, pois Ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós.
O anúncio. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio, aquele que o senhor tão bem conhece. Será que o senhor poderia redigir o anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontra com um homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio, é que eu percebi a maravilha que tinha. Às vezes, não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe atrás de miragens e falsos tesouros. Valorize o que você tem, a pessoa que está ao seu lado, os amigos que estão perto de você, o emprego que Deus lhe deu, o conhecimento que você adquiriu, a sua saúde, o sorriso, enfim, tudo aquilo que nosso Deus nos proporciona diariamente para o nosso crescimento espiritual. Eram aproximadamente 22 horas quando um jovem começou a se dirigir para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo para obedecê-lo. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? Ele não obteve resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente surgiu o pensamento: compre um galão de leite. Muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite. Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. O jovem parou, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa. Quando ele passava pela 7ª rua, novamente ele sentiu um pedido: vire naquela rua. Isso é loucura, pensou e passou direto pelo retorno. Novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. No retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua. Meio brincalhão, ele falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia parar. Ele brecou e olhou em volta. Era uma área mista de comércio e residência. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já estivessem dormindo, exceto uma do outro lado que estava acesa. Novamente ele sentiu algo. Vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou a casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Mais uma vez ele sentiu que deveria ir e dar o leite. Finalmente ele abriu a porta. Muito bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto: quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira. O que é? O jovem entregou-lhe o galão de leite. Comprei isto para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto. Depois uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem a seguia segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar, meio soluçando. Nós oramos.
Tínhamos muitas contas para pagar e este mês o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir leite. Sua esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco de leite. Você é um anjo. O jovem pegou a sua carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou-o na mão do homem. Ele voltou-se e foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele teve certeza que Deus ainda responde aos verdadeiros pedidos. Haja o que houver, eu estarei sempre com você. Na Romênia, um homem dizia sempre a seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Houve nessa época um terremoto com intensidade muito grande, que quase arrasou as construções lá existentes na época. Estava nesta hora esse homem em uma estrada. Ao ver o ocorrido, correu para casa e verificou que sua esposa estava bem, mas seu filho, nesta hora, estava na escola. Foi imediatamente para lá e a encontrou totalmente destruída. Não restou uma única parede de pé. Tomado de uma enorme tristeza, ficou ali ouvindo a voz feliz de seu filho e sua promessa não cumprida. Haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. Seu coração estava apertado e sua vista apenas enxergava a destruição. A voz de seu filho e sua promessa não cumprida o dilaceravam. Mentalmente percorreu inúmeras vezes o trajeto que fazia diariamente, segurando sua mãozinha. O portão, que não mais existia, corredor, olhava as paredes, vendo aquele rostinho confiante. Passava pela sala do terceiro ano, virava o corredor e o olhava ao entrar. Até que resolveu fazer em cima dos escombros o mesmo trajeto. Portão, corredor, virou à direita e parou em frente ao que deveria ser a porta da sala. Nada, apenas uma pilha de material destruído, nem ao menos um pedaço de alguma coisa que lembrasse a classe. Olhava tudo, desolado, e continuava a ouvir sua promessa: haja o que houver, eu sempre estarei com você. E ele não estava. Começou a cavar com as mãos. Nisto, chegaram outros pais que, embora bem intencionados e também desolados, tentavam afastá-lo de lá, dizendo: vá para casa, não adianta, não sobrou ninguém, vá para casa. Ao que ele retrucava: você vai me ajudar? Mas ninguém o ajudava. E pouco a pouco todos se afastavam. Chegaram os policiais que também tentaram retirá-lo dali, pois viam que não havia chance de ter sobrado ninguém com vida. Haviam outros locais com mais esperança. Mas este homem não esquecia sua promessa ao filho. A única coisa que dizia para as pessoas que tentavam retirá-lo de lá era: você vai me ajudar? Mas eles também o abandonavam. Chegaram os bombeiros e foi a mesma coisa. Saia daí, não está vendo que não pode ter sobrado ninguém vivo? Você ainda vai pôr em risco a vida de pessoas que queiram te ajudar, pois continuam havendo explosões e incêndios. Ele retrucava: você vai me ajudar? Você está cego pela dor, não enxerga mais nada, ou então é a raiva da desgraça. Você vai me ajudar? Um a um, todos se afastavam. Ele trabalhou quase sem descanso, apenas com pequenos intervalos, mas não se afastava dali. 5 horas, 10 horas, 12 horas, 22 horas, 24 horas, 30 horas. Já exausto, dizia a si mesmo que precisava saber se seu filho estava vivo ou morto. Até que, ao afastar uma enorme pedra, sempre chamando pelo filho, ouviu: pai,
estou aqui." Feliz, fazia mais força para abrir um vão maior e perguntou: "Você está bem?" "Estou, mas com sede, fome e muito medo." "Tem mais alguém com você?" "Sim, dos 36 da classe, 14 estão comigo. Estamos presos em um vão entre 2 pilares. Estamos todos bem." Apenas se conseguia ouvir seus gritos de alegria. "Pai, eu falei a eles: vocês podem ficar sossegados, pois meu pai irá nos achar." Eles não acreditavam, pai, mas eu dizia toda hora: haja o que houver, meu pai estará sempre ao meu lado. "Vamos, abaixe-se e tente sair por este buraco." "Não, pai, deixe eles saírem primeiro. Eu sei que haja o que houver, você estará sempre me esperando." Essa é uma história verídica. A arma do amor. Há muito tempo atrás, uma menina chamada Yang se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender com a sogra. As personalidades delas eram muito diferentes. E Yang foi se irritando com os hábitos da sogra, que frequentemente a criticava. Meses se passaram e Yang e sua sogra cada vez discutiam e brigavam mais. De acordo com a antiga tradição chinesa, a nora tinha que se curvar para a sogra e obedecer em tudo. Yang, já não suportando mais conviver com a sogra, decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai, que a ouviu e depois, com um pacote de ervas, lhe disse: "Você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenando sua sogra. A cada 2 dias, ponha um pouco dessas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável. Não discuta o que eu digo e ajudarei a resolver seu problema. Mas você tem que me escutar e seguir todas as instruções que eu lhe der." Yang respondeu: "Eu farei tudo o que o senhor me pedir." Yang ficou muito contente, agradeceu e voltou apressada para casa para começar o projeto de assassinar a sua sogra. Semanas se passaram e a cada 2 dias, Yang servia a comida especialmente tratada à sua sogra. Ela sempre lembrava do que o senhor tinha recomendado sobre evitar suspeitas, e assim ela controlou o seu temperamento. Obedeceu à sogra e a tratou como se fosse a sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira estava com outro astral. Yang tinha controlado o seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Nesses 6 meses não tinha tido nenhuma discussão com a sogra, que agora parecia muito mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram, e elas passaram a se tratar como mãe e filha. Um dia, Yang foi novamente procurar o Sr. Hawang para pedir-lhe ajuda e disse: "Querido senhor, por favor, me ajude. Eu quero evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que lhe dei." O Sr. Hawang sorriu, assinou com a cabeça e disse: "Yang, não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela." Na China existe uma regra dourada que diz: a pessoa que ama os outros também será amada. Na grande parte das vezes, recebemos das outras pessoas o que damos a elas. Então, lembre-se sempre: o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Por isso, cuidado com o que planta. Eu espero que as histórias que você ouviu tenham despertado você para uma nova vida. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembre-se, nada nesse mundo vale a pena sem Jesus ao nosso lado.
Se você deseja aceitá-lo agora, abra o seu coração e repita comigo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Me ajude a caminhar nesse novo caminho. Escreva o meu nome no livro da vida. Se você fez isso de coração, a partir de agora, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Um grande abraço do seu irmão Marquinhos Dantas.